Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você tá aqui no JavisPC, ou no Clube da Terapia, ou na terapia. Bem, você deve saber onde você tá, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre casamento. Pois é, casamento. Você sabia que essa ideia de que o casamento é feito por amor é razoavelmente recente? E que ainda existem culturas nas quais o casamento é uma decisão familiar. Na Índia, por exemplo, é bastante comum que tenham as casamenteiras que vão escolher qual é o melhor partido para uma pessoa. Na China também tem bastante isso. Isso porque as pessoas entendem que a paixão não é muito boa conselheira e que o casamento não é somente a vontade dos dois. Em muitos casos, existem questões de terra envolvida, questões de dinheiro, questões de sobrevivência, de subsistência. Então a ideia de que o casamento é simplesmente duas pessoas que se amam muito, que decidem ficar juntas até que a morte os separe, não é uma ideia universalmente aceita. E é interessante a gente pensar nisso, porque, como tudo na vida, o casamento entre pessoas com deficiência também é discutido e também varia de espaço para espaço. É isso aí. Tem muitas pessoas que acreditam que pessoas com deficiência não devem se casar. Aliás, se possível, devem ser virgens para sempre. Porque sabe como é que é, né? A nossa vida já é muito difícil. Se a gente colocar essas coisas de amor e desejo, vai ficar ainda mais difícil. E, aliás, a gente, né, pode se iludir e gostar de pessoas que não queiram o nosso bem, essas coisas todas. Um exemplo clássico disso é a Miss Sullivan, lá da Helen Keller, né? Que a Helen Keller estava gostando de um rapaz, o rapaz estava gostando dela, e a Miss Sullivan falou, olha, você não quer cuidar dela para sempre. E o rapaz é no pé. Ai, meu Deus. Pois é, muito complicado. Porque aí quando a gente pensa em deficiência, a gente tem o capacitismo. E o capacitismo vai chegar no casamento? Sim ou com certeza? Você duvida? E aí por isso a gente tem essas questões, né? Algumas pessoas acham que a gente não pode casar. Outras pessoas acham que o nosso casamento precisa atender a questões logísticas muito específicas. Quem vai cuidar da gente? E aí, a partir disso, o preconceito anda solto e ainda dá a direção. Porque quando a gente vê essa questão de casamento e deficiência, a gente vê muitas vezes um show de preconceito, né? Do mesmo jeito que questões de terra, questões de títulos permeiam o casamento, esse critério em muitas culturas, as questões referentes a cuidado, referentes a quem vai fazer tal coisa por você, também permeiam o casamento entre pessoas com deficiência e também a ideia de que melhor seria se você não mexesse com isso. E aí a gente tem um monte de problemas sexuais endêmicos na comunidade das pessoas com deficiência. Uma delas, claro, é o baixo acesso à informação, que já é comum em muitas questões, mas no aspecto sexual, nesses aspectos todos ganham desenhos, contornos bem mais delicados. Porque vocês sabem, se as pessoas acreditam que é o melhor que a gente fique virgem para sempre, não existe orientação nenhuma nesse sentido, na maioria dos espaços. É como se a pessoa com deficiência fosse ficar lá acima do bem e do mal. É aquela história que a gente combate muito, né? Dos anjos azuis, das pessoas evoluídas, que é um outro lado da moeda do coitadinho inválido. E aí o que acontece? Falta de informação gera o quê? Vulnerabilidade. E aí quando a gente pensa em vulnerabilidade, eu vejo basicamente duas questões. Primeiro, as meninas sem informação se encantam e se comprometem com o primeiro cara que aparece, o que muitas vezes dá certo, mas muitas vezes é uma furada gigante. E os rapazes, muitas vezes, por falta de informação e por tudo e por questões análogas, caem de braços abertos em relacionamentos baseados em interesse financeiro e abuso emocional. Sim. Então, a verdade é que a falta de informação e de conversa clara sobre sexualidade e relacionamentos colocam a pessoa com deficiência numa situação de vulnerabilidade emocional que não está relacionada à deficiência, mas à forma como o preconceito se infiltra nas vidas das pessoas com deficiência. É muito importante a gente deixar isso claro e diferenciar
o que é inerente à experiência com a deficiência daquilo que é relacionado a como a gente lida com a deficiência. Vocês entendem isso? Dá para entender que isso existe em todos os aspectos? Muitas coisas são inerentes aos contextos, outras são inerentes ao modo como nós lidamos com eles. Por isso é muito importante a gente separar da experiência com a deficiência o que é inerente a ela e o que é derivado de questões socioculturais. É muito importante que até nós, pessoas com deficiência, tenhamos essa clareza de forma veridiana. A gente precisa discernir uma coisa da outra para ter o nosso critério, para fazer boas escolhas e para não ficar lutando contra moinhos de vento. É muito relevante a gente pensar nisso. E aí, quando a gente tem o casamento de pessoas com deficiência e essas reflexões baseadas muitas vezes no preconceito nosso de cada dia, a conversa ganha dimensões muito interessantes. Muitas pessoas acreditam que pessoas com deficiência devem se casar com os seus pares. Sabe como é que é? Uma pessoa que entenda melhor a sua realidade e que possa te acolher e viver contigo essa vida, essa luta em comum. Outras pessoas entendem que uma pessoa com deficiência deva se casar com gente normal. Porque estar com uma pessoa sem deficiência abre muitas portas. Ela vai poder cuidar de você, te defender e, claro, enfim, ser seus olhos na vida, né? Aliás, as pessoas têm uma obsessão com olhos. Aparentemente, se você não tem olho, você tem que buscar desesperadamente alguém que empreste os seus olhos pra você. Forever. É meio abusivo, eu acho. Francamente, eu acho isso meio abusivo, mas enfim. E aí depois, na outra ponta, no meio disso tudo, a gente tem a pessoa com deficiência, que é engolfada por essa aluvião de preconceitos e muitas vezes não sabe muito bem o que pensar. Por falar nisso, o que você pensa? Você acredita que pessoas com deficiência não devem se envolver com ninguém para não sofrer ainda mais? Vocês acreditam que a gente deva se envolver apenas com pessoas que têm a mesma deficiência que a gente? Ou você acredita que é preferível que a gente se envolva com pessoas sem deficiência para cuidar da gente e abrir as portas e tornar tudo melhor? Qual que é o seu critério? Conta pra gente nos comentários ou lá no Clube da Terapia. Você tem um relacionamento? Se sim, se não, o que você pensa sobre isso tudo? E se sim, conta pra mim até que ponto esses critérios influenciaram na sua escolha, tá bom? Na segunda-feira, a gente vai acrescentar um outro aspecto a essa história toda. Mas por hoje, vamos ficar com essa ideia. Pausa botão.